Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco no Cine Debate Virtual Entre a Terra e a Tela, Histórias Camponesas, no dia 26 de outubro de 2021. Esse evento é resultado do projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc de Fomento Cultural, 14.017, de 2020, através da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, e é apoiado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Pois bem, eu sou Morgana Yankee, historiadora formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul, atualmente mestranda no programa de pós-graduação em História, também pela UFFS, onde desenvolvo uma pesquisa sobre a história ambiental e as suas relações com a produção de arte, mais especificamente sobre um cinema independente do oeste catarinense, a produtora Canibal Filmes. Também sou bolsista CAPES, integrante do Fronteiras, o Laboratório de História Ambiental da UFFS, e recentemente iniciamos um novo projeto, o Instituto Águas Novas, uma organização não governamental e sem fins lucrativos que atua com projetos socioambientais, do qual eu sou diretora-presidente. Bom, antes de mais nada, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeço a cada pessoa que está virtualmente aqui conosco, somando nesse debate. Agradeço aos debatedores, o Loures Yankee, a Elisiane Rodrigues, o professor Clayton Márcio da Silva e a Dayana Varoto, por disponibilizarem do seu tempo para discutir essas questões que são tão urgentes e envoltas na história ambiental, e proporcionar esse debate. Agradeço também ao Bernardo Mantovani, meu parceiro na organização de eventos, que está aqui hoje conosco como suporte de TI. Agradeço também ao Leandro Cruz, que fez as artes de divulgação. Agradeço ainda algumas instituições parceiras, como o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul, o Fronteiras, o Laboratório de História Ambiental da UFES, o Instituto Águas Novas e a Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Assim como também agradeço a todas as pessoas que contribuíram com a divulgação. Então, como vai funcionar a nossa noite? Eu vou apresentar os palestrantes e um pouco sobre a produção do filme, 290 Venenos. Em seguida, o curta-metragem vai ser exibido para que todos e todas que estão acompanhando possam estar completamente inteirados no nosso debate. Então, os debatedores farão as suas explanações e após teremos cerca de 30 minutos para que o debate seja também com público externo, que poderão enviar suas perguntas, comentários, colocações pelo chat. A partir das 20 horas, nós disponibilizaremos o link da lista de presença para podermos oferecer os certificados aos participantes. Sendo assim, é importante que todos e todas assinem. Pois bem, o Loures Yankee, conforme as suas próprias palavras, é agricultor, carpinteiro, escritor, ambientalista, monstro legume, marceneiro, fazedor de arte, cervejeiro artesanal, autodidata, produtor de conteúdos digitais, pai, eleitor do Lula e mais algumas coisas que não é bom ficar falando, segundo ele mesmo. Natural de Palmitos, Santa Catarina, tem 45 anos e mora em Tenente Portela, Rio Grande do Sul, junto com a Elisiane Rodrigues, que é a nossa palestrante de amanhã. E um punhado de filhos, inclusive eu, onde produzem comida de verdade, ou seja, sem agrotóxicos. Bom, o Clayton Márcio da Silva é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e integra o programa de pós-graduação em História e o mestrado em Ciência e Tecnologia do Ambiente, ambos da UFFS. Possui graduação em História pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, mestrado também em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e doutorado em História das Ciências pela Casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com estágio de doutorado sanduíche na University of Guelph, no Canadá. Possui pós-doutorado em Science, Technology and Society no Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos. Foi bolsista de pós-doutorado no Rachel Carson Center for Environment and Society, em Munique, na Alemanha, entre 2017 e 2018. Atualmente é coordenador adjunto do mestrado em História da UFFS e bolsista Produtividade do CNPq. Tem experiência na área de História, com ênfase em História das Ciências e História Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: História Ambiental, Revolução Verde e Modernização da Agricultura no Brasil, e outros temas de História Contemporânea, como Guerra Fria e Relações Brasil-Estados Unidos.
O professor Clayton também é pai e músico. Mas depois eles podem falar um pouco mais sobre suas próprias apresentações, caso queiram. Bom, na noite de hoje será exibido o curta-metragem 290 Venenos, que tem aproximadamente 10 minutos. Esse filme foi produzido em 2019 pela Caos Filmes, em Cuiabá, no Mato Grosso. Esse filme é resultado de uma oficina de cinema de baixo orçamento, ministrada pelo Peter Baestorff na quinta mostra Cine Caos, que também é o diretor desse curta, e um dos fundadores, por assim dizer, da Canibal Filmes, a produtora de cinema independente que surgiu em Palmitos, no oeste catarinense, na década de 1990 e se mantém no tempo presente, produzindo filmes de baixo orçamento e com técnicas de produção artesanais e ecológicas. Além de que, um dos nossos palestrantes da noite, o Louris Yankee, também integrava o coletivo libertário que criou a Canibal Filmes. Mas, enfim, essa é uma discussão, uma história que renderia um outro cine debate. Eu vou falar brevemente sobre alguns conceitos para a gente entender um pouco sobre o contexto de produção do filme. Então, antes de assistirmos ao curta, a gente precisa ter em mente de que se trata de uma produção independente, de baixo orçamento, com o uso de elementos orgânicos e a utilização de técnicas de produção artesanais. E Então, é atores aquele não filme que é profissionais. considerado. Oi? E atores não profissionais. E atores não profissionais. É aquele tipo de filme que é considerado pela indústria cinematográfica como não sendo filme. Então, há uma série de conceitos nesse universo do cinema independente. Porém, eu vou falar rapidinho sobre alguns aqui que talvez sejam mais pertinentes para a gente entender um pouco sobre esse contexto de produção. Bom, se trata de um cinema gore, que, a grosso modo, assim, bem grosso modo, para a gente entender, é uma produção que faz uso excessivo de sangue e vísceras, excrementos, para a representação da violência gráfica. Ou seja, vocês vão ver um monte de sangue jorrando, tripas penduradas, melecas nojeiras, mas é tudo em nome da arte. É tudo ficção. Bem, o diretor do curta, o Baestorff, ele denomina as suas produções como SOV, que é a sigla para Short on Video, que se refere a um fenômeno fílmico estadunidense que surgiu na década de 1980 com a exploração da tecnologia de vídeo para a produção de filmes caseiros, independentes e sem acesso aos equipamentos profissionais. Então, uma produção bem distante das produções hollywoodianas. Isso conseguiu ir se desenvolvendo a partir, por exemplo, do advento das filmadoras VHS. Então, o horror foi o gênero que se destacou nesse formato, porque as produções caseiras elas permitiam exagerar no uso desses sangue e tripas sem a censura do cinema da indústria cinematográfica. Mas nós também temos um conceito similar, criado por uma pesquisadora brasileira, a Bernadette Lira. Ela traz o conceito de cinema de bordas, como um cinema que se faz às margens da indústria cinematográfica. Então, o cinema de bordas também, basicamente, falando rapidinho sobre ele, dialoga com a cultura popular, com aspectos regionais e é produzido geralmente de forma comunitária, amadora, em espaços que são considerados periféricos por autores, produtores não profissionais, sem uma formação específica na área de cinema, muitas vezes. Enfim. Então, e por último, eu gostaria de fazer uma provocação em relação ao assunto do nosso debate de hoje, o avanço da fronteira agrícola e o uso de agrotóxicos. Então, nós podemos pensar ainda nesse curta como um cinema ambiental. O que seria um cinema ambiental? Rapidamente, é uma categoria que se define basicamente a partir de uma pergunta. O filme, ele é capaz de criar uma reflexão ambiental em quem está assistindo? Se a resposta for sim, se der para criar algum tipo de questionamento, de perceber alguma crítica, alguma questão relacionada ao meio ambiente, à ecologia, sim, ele é um filme ambiental. Mas tem uma série de nuances nesse conceito, tem autores que se contradizem, que discordam, enfim. Então, a partir disso, nós buscamos entender, através do tema, da temática apresentada no enredo do filme, seja de ficção ou documental, quais são as denúncias ambientais que o filme apresenta. E são a partir dessas considerações iniciais que eu convido a vocês para a gente assistir o curta-metragem 290 Venenos. Por favor, Bernardo.
amo tomate. Eu amo tomate. Eu amo tomate. Eu amo tomate. Filho da puta! Ai, que nojo, mano! Que porra que é essa? Ai! Eca! Para com essa porra, irmão! Coisa nojenta, mano! Agora eu vou ter que tomar banho! Ai!
vai ler carnizona. Que delícia. Delícia. Olha só. Amiga, eu como sempre com vontade de lamber você. Brigadeiro. Agora não, pode. Agora não, tomate. Tá ótimo. Vai ficar parecido com você mesmo. Valoriza. Ah, tu tá com a mão embaixo, cara, leva de volta pro rosto porque tá doendo. Ah, esfrega a mão na gosma, agora tu tem o que esfregar aí. Eu colocaria mais, eu botaria o balde perto e começava a botar bastante em cima ali no coquinho, que daí vai ficar caindo pra baixo. Vamos lá. Não se preocupa com o chão, isso aí sai com uns dias. Não deixa vazar que expira, mas deixa dar umas babadinhas. Caralho, peraí, irmão. Vai passar a mangueira por aqui, assim. A tua touca tá aqui? Foi mal. Olha como que eu tô. Já no meu pé. Tem nada. E eu não perdi o chinelo. Tô fazendo, você acha que não? Atuando. Eu tô atuando. Hã? Vai, tá bom. Nossa, que isso? Essa merda ainda não saiu. Droga. Ai, que merda. E aí, pessoal, gostaram do cineminha em casa? Bom, agora, sem maiores delongas, eu passo a palavra para os palestrantes, que vão debater o curta como um formato de conversa, para que todos nós nos sentimos mais à vontade para comentar e participar desse debate. Muito bem. O Cláudio tem que abrir o microfone, eu acho que tá fechado. Isso aí. Tudo bem, mas eu passo a palavra para você, né? Começar aí. É um prazer estar aqui. Não, prazer em conhecê-lo finalmente, né? O famoso Clayton. Que se ouve falar quase todo dia lá por casa, mas a gente não tinha se conhecido. Ainda não se conheceu pessoalmente, né? Mas está se enxergando. Inclusive, eu prometi para o pessoal que ia contar umas piadas, né? Mas eu lembro que o cara disse, não, ele tem cara de quem conta piada, mas no fim é tocador de violão, né? Nenhum nem outro, abandonei tudo agora, né? Tô só naquela tarefa que você conhece bem, né? Que é ter, no meu caso ainda não é um punhado de filhos, mas a gente está bastante dedicado a essa tarefa agora. Que legal, legal. Mas é isso aí, então... Eu só gostei, claro, mais da tua biografia do que da minha, tá? Se eu soubesse, eu teria feito a minha, porque faltou mencionar os meus pés rachados, né, do Passo dos Fortes, aqui de Chapecó, e o sol, né? Eu sou aquele criado no oeste catarinense que tem o sol aqui, tem um bronzeado somente aqui no pescoço, né? E tem a gola da camisa que faz bem certinho esse bronzeado. Bronzeado agrícola. Meio avermelhado, né? Isso, são as nossas características distintivas de outras regiões do país, né? Sim. Fica à vontade aí, Loures, se quiser dar o pontapé inicial. Eu não sei se a gente parte para uma análise da mensagem do curta, né? Do Peter, né? Mas eu vejo um pouco assim essa questão de como essa temática dos agrotóxicos está presente no nosso cotidiano sem que a gente perceba, né? E como eu acho que caberia muito mais enquadrar a história
enquadrar na história que foi apresentada os produtores rurais do que consumidores de tomate, né? Eu acho que o sistema, a própria indústria, ela criou criou uma pegada tão forte com relação à dependência que os agrotóxicos têm causado nos modos de produção atualmente, né? E não só os agrotóxicos, né? Os agroquímicos em geral. Então, assim, só para pensar um pouquinho, eu fiz umas anotações rápidas aqui. Na época foi produzido 290 venenos, tinha acabado de ser liberado 290 venenos no início desse governo, né? Mas até o final daquele ano foram mais 184. Né? Então, isso totalizou 474 novos venenos liberados, novas marcas diferentes, novas formulações, né? Então, dá para o Peter fazer a parte 2, né? Sim, o sim, filme sim. Já com... Nem o nome vai ser o mesmo, né? Não, nem o nome vai ser o mesmo. 474 venenos. Para aquele ano, né? Mas aí no ano seguinte nós tivemos um acréscimo de mais 4%, né? Foi um total de 493 novos agrotóxicos liberados, né? E até setembro desse ano são mais 411. Né? Isso assim, em termos históricos, isso é vergonhoso, isso é ultrajante, né? Que um país permita que a indústria domine de tal forma essas relações de produção e as relações de consumo também, né? Então a gente acaba ficando refém de uma situação perversa que não é só a utilização, mas todo o lobby que a indústria agroquímica tem, né, hoje em dia, de pressionar governos e de conseguir se inserir de uma forma tão violenta na sociedade. Né? O que me chama atenção também é como quem está aí, né, como nós, né, Louris, com mais de 22, 23, lembra que nem sempre foi assim, né? Que jovens há mais tempo, né? Uma certa resistência maior. Bom, primeiro, até os anos 90, você não precisava, basicamente, cultivar orgânico, né? Porque você entende isso muito melhor do que eu. Mas pressupunha-se de que grande parte da nossa produção ainda tinha, de certa forma, era livre de agrotóxico. Eu costumava fazer uma piada quando eu cheguei na UFFS em 2010, que era o seguinte, né? Depois de ver uma reportagem sobre a emissão do metano, né, através do gado, e que esse era, na época, um dos grandes poluidores né, ou que prejudicava a camada de ozônio, eu brincava com meus alunos, né? Olha, vocês veem que isso é uma preocupação mundial, mas se o pessoal disser que vai acabar com o churrasco, eles vão dizer, dane-se o planeta. Né? E naquele momento era um absurdo. Sim. No entanto, eu não acho que hoje seja um absurdo e que você vai encontrar muita gente capaz de estar adentrando num tipo de ideia que é aderir a uma certa cultura do agrotóxico. Né? Nós já tivemos aí alguns casos de pessoas dizendo que iam beber glifosato para mostrar que não faz nada de mal, né? Mas você tem... isso é uma das coisas que mais me preocupa, né? Como você produziu em nível mundial, na última década, uma certa cultura de aceitação, né? Uma certa cultura de não resistência e uma certa cultura de... enfim, né? Pelo menos temos comida na mesa, fresca, né? Um tanto desses jogos de ideias aí que fazem com que a gente tenha isso no dia a dia, né?
E uma das coisas que acho que o filme, na minha análise, ela poderia fazer uma relação bem interessante, porque naquele momento da ingestão do tomate, né, mostra-se um efeito repentino, né, do uso de uma substância, né? No entanto, como um filme gore, né, ele acaba aumentando essa sensação para te trazer a reflexão que, na verdade, é justamente como essas coisas não são rápidas, e por isso os efeitos, né, muitas vezes não são sentidos pelas pessoas no cotidiano delas de uma forma tão rápida, e por isso talvez você tenha uma maior tolerância, um patamar de tolerância sobre isso, né? Então é uma coisa para pensar, né? Aquilo que não te faz mal no momento, né, pode ser mais aceitável, como foi o caso também da própria, fazer um gancho com a própria pandemia, né? Fazia assim, pensando um pouco nisso. Mas aí eu devolvo a palavra aí, né, para você dar mais uma... Não, eu só reforçar um pouco essa questão de que eu na época eu conversei com o Petro logo depois da produção, a gente também nós tínhamos trabalhado no Brasil 2020, né, que foi assim também deu umas pinceladas nessa questão, né, mas eu vejo os atores ali que são imediatamente contaminados como agricultores, né? Então ele experimenta um novo veneno e ele já está refém, ele já virou zumbi da indústria e está lá precisando daquela dose diária de veneno, porque eu acho que ele não vai produzir sem aquilo, né? Mas assim, politicamente, eu acho que a gente tem que eu acho que a sociedade precisa avançar nesse debate. Por exemplo, tem um projeto de lei do ano passado, não lembro o nome do projeto, e nem quem é o autor desse projeto, né? Que quer obrigar desculpem, quer obrigar o governo a divulgar o volume de agrotóxicos comercializados anualmente. Qual foi o consumo dentro do país. Quer dizer, precisa de uma lei para obrigar o governo, quer dizer, isso deveria ser divulgado automaticamente, deveria estar no portal da transparência não, mas eu acho que no portal do Ministério da Agricultura devia estar lá, foi esse ano, foi vendido tanto veneno e isso movimentou tantos bilhões de reais, né? Eu tenho um dado aqui de 2017, que é um levantamento não lembro quem fez esse levantamento, mas acho que foi uma comissão parlamentar, né? Que foram comercializados em 2017 550 mil toneladas de ingrediente ativo. Isso não foi calda misturada com água. Isso foi o veneno bruto que está dentro da embalagem. 550 mil toneladas. E eu imagino que de 2017 para cá, com toda essa liberação que houve, com todas essas novas fronteiras agrícolas que estão sendo exploradas de lá para cá, eu acredito que isso tenha aumentado bastante nesses últimos anos. E eu venho assim de uma caminhada aí do movimento sindical, movimento de agricultores e até algumas organizações de agroecologia, né? E na época já se debatia isso na elaboração de projetos e coisa e tal, de que nós tínhamos que arrumar. Eu lembro do MPA, né, o Movimento de Pequenos Agricultores, que tinha muito forte essa questão de recrutar novos agricultores agroecológicos ou de produção orgânica. Mas eu sempre defendi a tese de que não são os agricultores que precisam ser cooptados, é o consumidor. A partir do momento que a gente conseguir educar a sociedade para exigir produtos de qualidade no supermercado, na prateleira do supermercado, na mesa, eu acho que a partir desse momento
vai começar a haver uma mudança no quadro, né? Os próprios produtos orgânicos, eu acho que vai diminuir o valor agregado deles, né? Com uma maior inserção no mercado, né? Eu acho que eles vão ficar mais competitivos, acho que a população vai ter mais acesso. E enquanto isso, a gente vai ter que começar trabalhando questão de hortas urbanas e algumas outras alternativas para fugir um pouquinho de todos esses, não dá para nem nomear, né, mas o mais popular é o glifosato, né, que eu acho que a própria Fiocruz, num estudo de uns anos atrás, associou o uso do glifosato, abri outra coisa aqui, com a alta incidência de câncer, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, é um dos estados que mais usa veneno hoje em dia. A região Celeiro, aqui de Tenente Portela, é uma das regiões do país que mais usa agrotóxicos no país, no mundo, aliás, né? Então, assim, e o impacto disso é muito maior do que o impacto que isso causa em populações, por exemplo, do centro-oeste, ou da região do Cerrado, né, onde uma cidade fica ali 150, 200, 300 quilômetros longe uma da outra, né? Aqui, se você for ver Tenente Portela, num raio de 30 quilômetros, você tem Três Passos, Miraguaí, Barra do Guarita, derrubadas, quer dizer, são 5, 6, 7 cidades em volta ali, e todo mundo está respirando veneno, está cheirando veneno, está bebendo veneno e está comendo veneno junto, né? Então, e não é difícil de traçar um paralelo com a utilização de agrotóxicos nessa região aqui, com a quantidade de casos de câncer que tem surgido na população. É quase epidêmico, né? Se a gente for ver, acompanhar um pouquinho a questão dos dados da Secretaria de Estado da Saúde, você vai ver que a incidência de câncer é muito maior nessa região do que em qualquer outra região do país ou do mundo. Então, é para ficar preocupado, né? Eu acho que é para ficar. E se você observar, depois eu vou deixar, então, com a Morgana uma cópia do Atlas produzido pela professora Larissa Bombardi, da USP, né, que chegou até a ser ameaçada em função da produção desse Atlas, e ela teve que sair do Brasil uma certa época em função da publicação. Você vai mostrando que a região começa, né, em Tenente Portela, um pouco abaixo no mapa, ela vai passando pelo oeste catarinense, sobe pelo Paraná e entra, né, em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, né, que são a antiga fronteira agrícola dos anos 50, né, e que hoje se abre para o cultivo principalmente de soja, né, principalmente nessas áreas ali, né? Então ela pega também todo o oeste catarinense aqui, embora a maior incidência seja ali na região de... eu estou aqui com um mapa... Santa Catarina, na região de Tuporanga, Vidal Ramos, né? Ali você tem uma grande incidência, né, do uso de agrotóxicos em estabelecimentos agrícolas. Tem uma questão que eu vou tentar investigar ainda, em termos históricos, né? Acho que tem várias questões que a gente quer pensar, mas é que até o uso de armas químicas, como foi feito no caso do Vietnã, pelo agente laranja, eu encontrei algumas evidências que isso já era usado aqui antes do Vietnã. Na Amazônia, né, tem um livro-reportagem que foi feito sobre isso, mas eu encontrei também no interior de São Paulo algumas evidências, né, do 2,4-D, e 2,4,5-D. Então, você tem assim, algumas evidências históricas de usar a América Latina, e o Brasil especialmente, como uma espécie de laboratório, né, porque até então se pensava isso enquanto um grande território, né, em que você não teria, nos anos 40, 50,
condições de mapear alguma coisa nesse sentido. Só que, como o Lourdes coloca, hoje as cidades são muito próximas, né? Então você sente os reflexos disso rapidamente por conta da água, do ar e do solo, né? Tem um colega nosso em Guarapuava, que é o Joca lá no VIX, que conversa bastante com os médicos, e também pela própria geografia de Guarapuava, que é cercada por estabelecimentos agrícolas, principalmente de soja, né? Parece que alguns médicos identificam até uma certa nuvem, né, do glifosato e de outras substâncias que aí tem entrado também numa questão epidêmica de câncer, né? Então, é muito difícil hoje você conseguir a prova científica, né, de relacionar isso e tal, mas um pouco a ciência nesse sentido serve como uma comprovação daquilo que a gente tem sentido na pele, literalmente, né? Porque por mais que os números muitas vezes possam dizer o contrário, a gente entende pela experiência, né, dos nossos 20 e tantos anos, de que as coisas nunca foram assim, né? Até teve um comentário assim do Gugel, né, de que a gente precisa agora fazer política para voltar a fazer o que os nossos avós faziam, né? É muito interessante isso. Isso. Gilson Gugel, chegamos a um ponto que precisamos criar leis para fazer o que os nossos avós faziam. Exato. Não, eu lembro que eu acho que o primeiro agrotóxico que eu aprendi a conhecer mais por nome do que por ter contato com ele, né? Era o chamado gamerial, né? Eu acho que a designação comercial dele era BHT, butilhidroxitolueno, é o princípio ativo. A minha mãe conta que quando ela era criança, isso ali foi nos anos 50, né? Ele era usado para matar lagarta na produção do tabaco. Era um pó, ele é extremamente tóxico, ele foi banido no mundo inteiro, né? E ela conta que furava uma latinha de azeite, sabe aquelas latinhas de azeite que tinha antigamente, hoje em dia é tudo plástico, né? Mas era lata, né? Então furava com um preguinho embaixo e fazia um cabinho, enchia aquilo de gamerial, de BHT, e pulverizavam aquilo em cima de cada pezinho de tabaco para lagarta não comer. Então, mas isso foi nos anos 50, né? Ele popularizou muito. Ele era usado para matar formiga também, então tinha uns fumigadores que colocavam o tal do remédio para as formigas com brasas, né? E daí fazia fumaça e tinha um fole, e daí ficavam pressionando aquele fole e colocavam dentro do formigueiro para matar formiga, né? Eu acho que se for ver a fundo aí, deve se encontrar ainda muito residual de BHT nessa região do oeste de Santa Catarina, aí, né? Essas áreas de produção de tabaco aí lá dos anos 50. Porque parece-me que ele fica mais de 100 anos no ambiente. Então, tem boas chances de se achar algum residual ainda na água ou no solo. Isso aí. Mas é interessante que tu falasse da questão do agente laranja, né? Nós estamos há 3 anos na propriedade lá tentando fazer uma cortina de proteção na divisa com o vizinho. Então, com mudas nativas, acho que foi plantado mais de 1000 mudas ali num trecho de 200, 300 metros, com 6 de largura, através de um projeto que a gente desenvolveu junto com o Embrapa Clima Temperado, o Restauração, né, foi financiado por passivos ambientais da Enel Energia, mas até hoje a gente não teve sucesso, porque a gente planta as mudas durante o inverno, daí o vizinho planta o trigo, semeia o trigo, aí ele colhe o trigo, as mudinhas estão num porte bonito, aí planta soja, depois quando tem que matar a soja, aí tem que usar 2, 4 dedos, mas daí mata minhas árvores, né?
E aí é um pouco complicado, né? Mas enfim, é assim, a gente está tentando fazer umas barreiras de proteção. E aí é que entra a minha crítica à produção orgânica no Brasil, né? Eu acho que os movimentos sociais não conseguiram, em 16, quase 16 anos, 12 anos de governos progressistas, né? Eles não conseguiram fazer lobby para obrigar a agricultura convencional a proteger a área do vizinho que quer certificação orgânica, né? É um movimento nosso lá, nós queremos produzir de forma orgânica, mas eu tenho que proteger a minha área, porque afinal de contas vem o veneno à deriva do vizinho, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar um novo diálogo com movimentos, com organizações da sociedade civil, e tentar organizar políticas públicas pensando num governo humano, num governo inclusivo, né, que adote políticas ambientais na sua pauta, né, para a gente começar um diálogo nesse sentido, de tentar pelo menos mitigar os efeitos da produção convencional no dia a dia das pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Uhum. Eu concordo. Acho que tem também 2 pontos que você mencionou que eu acho que são importantes, né? Eu estou aqui mudando um pouquinho de lugar aqui para ficar mais à vontade. A primeira questão é de como nós vamos fazer, né, uma certa educação para que o público, os compradores possam adquirir produtos orgânicos certificados, né, para que aumente essa demanda. Tendo em vista que nesse momento ainda a gente vive, além de tudo, né, numa crise sanitária, política, de todos os sentidos, ainda temos uma crise de abastecimento de alimentos, né? As pessoas, enfim, não exatamente, alimentos ainda existem, mas os valores estão tão absurdos que as pessoas estão tendo que retirar da lata do lixo, ou, no caso mais emblemático, fazendo fila no açougue para ter alguns ossos, né, para poder comer, como foi no caso do Mato Grosso. Então, esse tipo de produção em escala, ela se apresenta como uma solução para esses problemas, quando, na verdade, no custo desses produtos não está incluído muita coisa, né? Que praticamente 70% da água consumida no país hoje está para esse grande, né, agronegócio, né? Não é o pequeno agronegócio e tal. Então tem um custo ambiental muito, muito grande que ainda não reverte no valor, e por isso que quem faz a produção em pequena escala orgânica paga um valor, na verdade tem um custo de produção, e por isso repassa esse custo ao consumidor, né? Então, na Alemanha, em outros países, você tem, em média, né, um produto orgânico custa, em média, 30% a mais do que um convencional, né? Você pode convencer facilmente um alemão de classe média a tomar uma cerveja orgânica, consumir o produto nesse sentido. Mas, né, Loures, como é que a gente vai pensar nesse momento, no desafio que a gente está, né, nesse momento, voltando para o mapa da fome? E aí eu queria engatar uma outra questão aqui, de que alguns estudos têm mostrado que os movimentos sociais, não há um acordo em certos movimentos sociais de que eles tenham que ter essa agenda, né?
eles ainda estão na agenda, de certa forma, de garantir a sobrevivência da propriedade. Sim. Né? Então, nós temos várias formas híbridas de produção que são interessantes do ponto de vista econômico, mas não do ponto de vista ecológico, humanista, né? Que é, muitas vezes, combinar a soja convencional para educar, para ganhar um dinheiro, para educar o filho, para manter a propriedade e plantar um pouquinho de soja orgânica, né? Ou seja, uma coisa totalmente sul-americana, né? A gente é híbrido, né? Nesse sentido de combinar, né? Mas não resolve, né? E hoje você tem, por exemplo, na própria... eu li um estudo do MST, de que você não tem, né, espero não estar falando alguma besteira, mas isso está no estudo, de que a maior parte da soja produzida, por exemplo, no MST, não é orgânica. Né? E eu estou falando da grande, não estou falando de 50-50, né? Estou falando de uma grande porcentagem. Né? Então, parece que a pauta ecológica ela ficou, no Brasil, muito ligada à classe média, por muito tempo. Sim. E ela não, de certa forma, ela não se enraizou, né, um pouco porque a gente era chamado de eco-chato e tudo isso, né, em certo momento. Mas eu tenho insistido que a agricultura, as roças caboclas, as roças nas cidades, essa feita no quintal, né, ela ainda é um ato de resistência muito forte. Às vezes usa ali uma sementinha meio... Né, não é tudo, não é uma ideologia ambientalista, né, mas é um modo de fazer antepassado, né, ou mesmo o quintal dos italianos, às vezes tem a casa, mas no quintal tem aquela hortinha. Às vezes usam veneninho e tal, mas ainda é pouco em comparação, não é um... Então, essas formas de resistência eu considero ainda bastante interessantes, né? Mas cada vez mais com a urbanização a gente está refém do supermercado, né? E o supermercado, com isso, teriam esses produtos. Então, são algumas coisas que eu também te coloco, Loures, para ver pela tua experiência como é que tu vê isso. Não, sim. Eu lembrei agora que tu falavas do tal do plano integrado de pragas e doenças, uma coisa assim, eu acho, né? Então, os agricultores, mesmo da agricultura familiar hoje, que plantam lá seu milho para trato, né? Então, eles acabam seguindo essa agenda da indústria, né? Bem vendida, né? Eu acho que os caras são campeão em marketing, né? Então, criaram um tal de plano integrado de combate a pragas e doenças. Então, tem uma sigla para isso e o nome é parecido. Então, quando você vai plantar teu milho lá, tua soja, já vem o receituário pronto, né? Vai ter que, nesse estágio, tu usa isso, nesse estágio, tu vai ter que usar aquilo, mais aquilo, e daí tu tem que pegar uma daquelas... aquelas redinhas de caçar borboleta e sair no meio do milho e da soja catando inseto e fazer contagem, daí inclui mais aquele ali, porque, afinal de contas, é necessário. Mas a indústria fez muito bem isso, né? No início venderam a ideia das sementes geneticamente modificadas, né, dos transgênicos, como uma forma de reduzir o uso de agrotóxicos, porque afinal de contas já vinha com resistência para lagarta, resistência a tal fungo, as plantas teriam menos necessidade de nitrogênio na sua produção e usar menos ureia. Quer dizer, fantástico, né? Mentiram muito bem, fizeram a conversa bem feita. Para liberar os transgênicos, né? Eu lembro que isso foi no governo Lula, né? Foi liberado. E essas sementes transgênicas foram feitas para aumentar o uso de agrotóxicos, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Porque veio de arrasto, né?
Isso não tem como negar. Mas voltando àquilo que tu falavas com relação à alimentação, eu concordo contigo, Clayton. É bem complicado a gente pensar em estratégias de produção, de melhorar a produção orgânica, né? Porque sim, o produto orgânico, pela sua própria natureza de produção, ele tem um valor agregado. Uma porque ele é biologicamente ativo, ele tem níveis nutricionais superiores com relação aos convencionais, né? E de quebra ainda vem sem aquilo que te causa aquele câncerzinho gostoso do final da vida, né? Mas eu vejo assim que a gente tem oportunidade de avançar nesse sentido. Eu acho que eu só não consigo vislumbrar isso num futuro próximo, no sentido de que isso se enraizou de tal forma na cultura agrícola do país, né, a utilização dos agroquímicos, né, que fica difícil sonhar com uma realidade diferente nos próximos anos, exceto pelo colapso, né? Então, hoje já se fala em crise de fertilizantes, né? O potássio está acabando no mundo, né? O fósforo está ficando raro também. Então, que alternativas... porque se não adianta passar veneno, você não consegue adubar suas plantas, né? Quimicamente. E a adubação orgânica, uma que ela não é tão disponível, né? Ela não tem o mesmo efeito, e outra que ela também tem seus problemas, né? Com contaminação e coisa e tal. Se ela não for o uso de dejetos animais e humanos, se não passar por um bom processo de compostagem, de fermentação, ele faz tão mal quanto os agroquímicos. Mas assim, a ideia é, ou a gente aposta utopicamente nessa proposta do colapso da agricultura convencional por falta de matéria-prima na produção de fertilizantes, ou então a gente começa a fazer um trabalho de formiguinha a nível local, né, tentando cada um fazer a sua parte e chamando pessoas para a causa. Eu acho que é mais ou menos por isso, né? E é difícil pela própria necessidade de mão de obra que se tem na agricultura orgânica ou na agroecologia, né? As famílias reduziram muito dos anos 80, 90 para cá, quando a prática era mais comum. Eu lembro que no final dos anos 80, início dos anos 90, a agroecologia teve um fôlego, assim, várias organizações, muitas pessoas que eu conheci na época se voltaram para a agroecologia e acabaram debandando porque não tem política pública nesse sentido, não houve políticas públicas nesse sentido, né? E entre você cair no abandono e tentar sobreviver usando veneno por mais um tempo, né? Eu acho que a alternativa foi essa. Eu só percebo que a gente está falando um pouco do filme, né? Isso. Mas não, pode falar, desculpa. Não, o filme suscita muitas dessas questões, mas eu tenho uma curiosidade, acho que, não sei se você consegue discutir um pouco nesse sentido. Uma das questões percebidas, né, na região de Palmitos, Tenente Portela, era a questão de que se relacionava no cotidiano a plantação do fumo com a incidência de suicídios. Você chegou a ouvir sobre isso? Era uma realidade? Sim, eu acho que sim, até... Não exatamente pelo fumo, né? Eu tenho uma psicóloga de plantão aqui do lado. A Elisiane acompanhou muitos casos, né, de pacientes suicidas, principalmente homens, né, naquela região,
naquele período. A produção de tabaco caiu muito na região nos últimos anos, né? Mas ali nos anos 90 foi o boom da produção de fumo. E claramente dá para associar, né, o uso de muitos agrotóxicos utilizados na produção do tabaco, associados com diazepínicos, né? Porque as pessoas entravam em depressão e começavam a usar diazepam prescritos, né? Diazepam prescrito para os médicos, para os clínicos, né? Os clínicos psiquiatras, eles tinham total autoridade para prescrever diazepínicos, que acabam causando essa tendência, principalmente nos homens neuróticos, de suicídio. Então, ela está rindo aqui do meu lado. Tô certo? Sim. Viu? Confirmou. Então, eu acho que dá para relacionar. Aqui na região de Palmitos, aí que eu saiba, não tem nenhum estudo, né? Mas houve estudos feitos nesse mesmo período na região de Santa Cruz do Sul, que era a maior produtora, aqui no Rio Grande do Sul, né? A maior produtora de tabaco do país na época, série da Souza Cruz e uma série de outras fumageiras, né? Que relacionam o uso de agrotóxicos na produção de tabaco com o suicídio, né? Então dá para fazer uma relação bem... Perfeito. E o filme, então? Eu vou fazer um adendo, então, sobre o filme. Sim, faça, já que a gente... Eu queria te provocar para agora você falar um pouquinho do filme, Morgana. Então eu vou falar a partir do comentário do Bernardo, que eu achei muito pertinente. Ele diz assim: o personagem no fim do curta é bem emblemático para pensar o quão indiferente ou refém o brasileiro é em relação ao uso de agrotóxicos. Continuamos apáticos em nosso trabalho, enquanto os agrotóxicos afetam profundamente a nossa saúde. Pois é, o personagem no fim do curta, ele já está transformado, né? Ele virou um monstro do agrotóxico, que ele está lá calminho no final, molhando, regando as alfaces, porque afinal de contas ele está imerso com os agrotóxicos, com uma dependência. Então, eu acredito que seja uma questão, o buraco seja bem mais embaixo para pensar o porquê dessa calmaria em relação a essa dependência química. Porém, tem uma série de questões, assim, como vocês trouxeram essa questão da compra dos alimentos no mercado em relação às classes sociais. Isso é uma questão gritante, urgente no Brasil 2021, porque justamente os orgânicos no mercado, para quem precisa comprar sua comida, são muito mais caros do que os alimentos transgênicos e cheios de agrotóxicos. Qualquer coisinha que a gente compra no mercado tem o selinho transgênico. Às vezes até um sachê de maionese, de mostarda, alguma coisa tem o selinho. Pode conter alguma... Salsicha. Pois é. Presunto, então, apresuntado, né? Sim, é muito complicado, porque assim, se a gente pensar em termos de classe, é difícil conscientizar uma população para que simplesmente ela tome consciência do que está vivendo, perceba que precisa plantar o seu alimento de forma orgânica, sustentável, para viver. Só que não é tão simples, não dá para qualquer pessoa que vive na cidade, que trabalha numa empresa, numa indústria, que está à mercê do capitalismo, que está vivendo daquilo, que precisa do seu emprego para sobreviver, ela não tem condições de comprar um pedaço de terra, porque a gente precisa comprar, né? O ideal seria uma reforma agrária nesse país, para então ela produzir ou começar do zero, às vezes não tem nem o conhecimento, então é muito complicado. Não adianta simplesmente a gente querer que as pessoas passem a comprar orgânicos ou passem a produzir do dia para a noite como se fosse uma coisa simples. Eu acredito que uma possibilidade de solução para isso, um caminho para isso, seja a partir da educação, de uma educação ambiental. Porque acredito que seja necessário, desde o ensino fundamental, que as crianças cresçam tendo uma educação ambiental, aprendendo da onde vem a comida, aprendendo o quão nocivo é para a nossa saúde os ultraprocessados, os alimentos transgênicos com agrotóxicos, e acredito que todas essas questões elas estão engendradas no final do filme, como a gente
se conforma, entre muitas aspas, porque muita gente se conforma por falta de condições, muitas vezes materiais, e muita gente se conforma por falta de conhecimento. E agora, eu vou lançar para vocês de volta uma bola que eu quero ver o que vocês vão me dizer. Lembram que lá no curta, o jaleco do cara, do cientista que está lá coordenando os agrotóxicos, e lá no final, na Kombi, tem um selinho escrito ANAGE com uma cobrinha? Então, talvez o Loure saiba até exatamente explicar isso no filme, mas aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, eu fiquei pensando, gente, eu pesquisei de várias formas essa ANAGE. Não encontrei diretamente uma associação, mas a minha sugestão para o debate é que talvez seja uma forma satírica de representar a empresa, a Fundação AMAGE, sabe, de desenvolvimento do agronegócio, da família AMAGE, que tem toda essa, né? Acredito que, se não for isso, é uma possibilidade de se pensar a partir disso. Mas aí eu passo a bola para vocês, de volta. Não, considerando que foi produzido em Cuiabá, né? Eu acho que é bem provável que seja isso mesmo, né? E até 2018 ele era ministro, né? Uhum. O Blairo. O Blairo, sim. Uhum. Não, legal. A cena que mais, assim, tem várias cenas legais ali, mas a que eu mais gostei foi a última cena, do banheiro, em que né, ou seja, isso simbolicamente é um tapa na cara, né? Quer dizer, o ator, a atriz tá lá no banheiro, se limpou, mas aquilo não saiu, né? Então esse é o choque, né? De que a gente no filme gore ou qualquer outra perspectiva da arte, a gente aumenta um pouco a realidade para trazer reflexão, mas no fundo, quando você vai literalmente tomar um banho, você não está isolado daquilo, você está representando a tua própria condição, né? Então eu achei muito muito bem sacado, assim, é uma coisa assim que deu como eu tenho uma mente bastante inquieta, eu já fiquei fazendo vários roteiros imaginários de filmes aqui, né? E acho que só aquela cena ali já puxaria né, uma continuação aí dos 800 e tantos venenos, já que deve ser a parte 2, a missão, né? Então, do filme, eu gostei bastante, acho que um curta tão rápido, né? 13 minutos, feito numa oficina. Uma oficina. Ele tem... Oi? Tem quase 10 minutos. 10, né? Feito numa oficina, ele traz assim uma estética bem interessante, né? E também já está ali pelo making off, a gente já vê que já tem uma equipe bastante interessante, né, envolvida na produção. Então tem algumas quer dizer, o que quando eu era adolescente lá, até esses dias, eu via um pouco o filme, na época era o chamado de trash ainda, né? Um pouco como essa sátira, né? Essa né? De que tem a reflexão, mas tem um momento ali em que você quebra tudo isso e o cara vai vomitar na menina fumando um baseado ali, né? Que é uma coisa que o que eu acho que isso é interessante, né? Porque ele também quebra o discurso que a direita pega em dizer que o discurso ecológico é totalmente sério, né? Ou ele é alarmista o tempo todo. Não, ele pode ser estético, né? Ele pode ser alarmista, mas ele também pode ser, de certa forma, irônico, satírico, né? E acho que isso seria interessante, né? Ter esse tipo de produção. Então, acho que
assim, são algumas das impressões, né? Porque geralmente quando eu assisto pela primeira vez, eu assisto como espectador, eu não assisto como analista, não, né? Eu gosto de ver 2 ou 3 vezes para que a gente possa repensar algumas questões. Então eu fico realmente deslumbrado quando a gente vê pela primeira vez. Mas enfim, né? São alguns comentários aí. Não, eu acho que a crítica é contundente, né? A crítica, a própria invocação de uma pausa para a gente parar e pensar um pouco sobre o que está acontecendo à nossa volta, né? Mas se a gente fosse fazer um remake, né? Ou a parte 2, nós teríamos que chamar de 1378 venenos, que é o número que se liberou de 2019, do início de 2019 até setembro desse ano, né? Outubro já tem alguns no encalço, mas eu não consegui precisar quantos e não alcancei, mas são 1378 novos venenos no mercado, né? Com uma série de princípios ativos e de formulações diferentes, né? E 20% deles eles estão classificados como extremamente tóxicos, né? E na esteira disso tudo, eu estava procurando aqui, mas eu não encontrei. Acho que foi no dia 8 de outubro desse mês, 8 de outubro desse ano, né, de 2021, o governo emitiu um decreto alterando a redação de um outro decreto que regulamentava a pesquisa e a comercialização de agrotóxicos, que era de 2002. Então, no meio de toda essa confusão da CPI da Covid, né, onde os olhos estão focados em outra coisa, né, os caras vão lá e dão um canetaço e facilitam ainda mais para essas empresas, essas multinacionais descarregarem venenos que estão, alguns deles, inclusive, que estão banidos da Europa, do mercado europeu há mais de 20 anos, estão entrando aqui agora com uma rotulagem diferente, um nome comercial diferente, uma pequena alteração no princípio ativo, mas estão aí, né? E o mais irônico disso tudo é que as maiores indústrias químicas hoje que comercializam agrotóxicos no Brasil são europeias ou chinesas, né? E tanto o mercado europeu, a União Europeia, quanto a China está comprando esse produto. Então, lá eles baniram, não deixam usar, aí usa aqui e compra a comida de volta, né? Eu acho que é um pouco... tem um traço de ironia nisso tudo, né? Tem, mas não é totalmente... não é um tiro no pé calculado, sem... Né, porque a China agora vai exigir até 2023 o tracking, né, da soja, por exemplo. Então, a China vai parar de comprar soja com desmatamento e com o uso de qualquer que seja a substância que eles não queiram receber no mercado deles, né? Da mesma forma, a União Europeia, né? Então, tanto que aquela briga sem sentido do Bolsonaro com o Macron, que teve há um tempo atrás ali, veio à tona a própria ideia que a França tem de produzir suas próprias fontes de proteína, né, que é a Donald Soy, agora que temos o Andreoli aqui, que conhece bem o pessoal, que na Europa querem fazer esse tipo de cultivo de soja sustentável para parar, né, cada vez mais de importar do Brasil, né, também por essas questões ecológicas e também pelas políticas, né. A China
né, uma das frases do Blairo Maggi, né, teria sido de que, ótimo, se a União Europeia não quer comprar, né, a China quer. E desde então a China tem olhado com uma certa, né, ainda precisa alimentar os seus milhares de rebanhos, não milhares de cabeças, milhares de rebanhos, né, com soja barata, mas já tem um certo olhar que parece de diminuição ou de rastreamento da soja, né? A questão é que hoje o Brasil exporta em torno de 60% da soja produzida aqui direto para a China. Né? A gente não tem nem, eu posso falar tantos milhões de toneladas, isso para eu mesmo, eu não vou entender o volume disso, né? Mas só para ter uma ideia, o segundo país que mais importa do Brasil é a Holanda, com 4%. Né? Então, olha, a extensão é de 60%, mais de 60% da soja para 4%. Então, você tem um mecanismo aí de econômico muito forte, né, da dolarização, hoje, que também impede, de certa forma, se não for pelo ativismo, né, do trabalho formiguinha, você aderir a questões mais ligadas ao cultivo, por exemplo, da soja orgânica. Né? Então, são muitas questões que estão nessa grande plataforma, né, de produção de alimentos. E, de certa forma, a produção de alimento hoje ela também é diplomacia. Né? Você tem em torno de... você tem poucas terras no planeta agricultáveis que ainda não foram exploradas, né? Uma parte da Colômbia, Venezuela, né, da Amazônia, aqui na América do Sul, o corredor de Nacala, na África, algumas outras áreas. Então, cada vez mais essas empresas estão fazendo um tipo de... As grandes corporações, né, estão fazendo uma certa diplomacia, né, que já não é mais necessário um país intervir sobre o outro, né, mas se tem as corporações que elas, de certa forma, representam esses interesses e elas, de certa forma, organizam localmente as economias, né, como é o caso da Bunge e de outras, né, da própria... Como é que é? Enfim, né, as produtoras aí de soja e soja porque eu tenho estudado soja, então é o exemplo, né? Mas é como se em nível local você tivesse pequenas repúblicas, né, dentro de um país, porque são... Aqui no nosso caso são as cooperativas, né? Se uma cooperativa como a Aurora fechar, né, enfim, ela pode chegar para qualquer prefeitura municipal aqui e dizer, olha, eu vou fechar se você não me der tal e tal incentivo. Você vai ter, né, uma planta da Aurora, me parece que abate em torno de 10 mil animais dia. Né? Então, é uma necropolítica, uma fábrica de morte mesmo. Né? Então, representa um poder muito forte na organização regional. Eu quero comentar uma coisa. Bom, primeiro, que a gente precisa deixar bem claro que uma reflexão urgente a se fazer é o governo que a população brasileira elegeu, né? Assim, tem coisas que parece que ainda não estão evidentes, por mais que estejam jogadas no ventilador, mas essa que a gente está debatendo hoje é uma delas. Como o Loures comentou, 1.300 e alguma coisa agrotóxicos liberados. 78. 1.378 desde 2019. E, gente, isso é um absurdo tão grande. É como se a gente não pudesse não fazer nada simplesmente, mas, ao mesmo tempo, que difícil lidar com tudo isso, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar foi sobre a fala do Clayton anterior, do final do filme.
é justamente a reflexão, a denúncia ambiental final que fica do filme é simplesmente e ao mesmo tempo desesperadoramente que os agrotóxicos eles estão com a gente no nosso cotidiano, eles vivem com a gente. Porque mesmo uma pessoa que se alimenta de alimentos orgânicos ou uma pessoa que mora na cidade, por exemplo, e compra alimentos orgânicos, ela é afetada, a sua saúde é afetada pelos agrotóxicos, porque eles entram no solo, vão parar nos aquíferos, contaminam as águas do nosso solo, o ar. Então, como vocês comentaram, alguns agrotóxicos, não sei se são todos, ficam no ambiente durante bastante tempo. Então, é uma coisa que afeta de forma geral, não tem como isso não estar em pauta para ser debatido, né? Eu acho que seria interessante a gente ler os comentários que o pessoal fez aqui no chat para a gente ir debatendo a partir desses comentários. Aí eu vou lendo, o Bernardo vai colocando na tela, por favor. O Gilson comentou: amigos, muito bom o início do debate. Penso que, para além da aceitação da cultura do veneno, temos que abordar a força política que isso tem. Com um exímio congresso que representa fortemente a indústria do veneno, é complicado combater. Pois é. Eu acho que eu vou ler todos e a gente vai comentando depois, pode ser? Uhum. Ele comenta também: boa essa iniciativa, Loures. Chegamos a um ponto de que precisamos criar leis para fazer o que nossos avós faziam, que a gente já comentou antes, né? Uhum. Eu coloquei ali também o link do curta Brasil 2020, para quem tiver interesse. É um curta sensacional, vale muito a pena ver também, renderia outro cine debate. Eu moro queimado ali. Oi? Eu moro queimado? Pois é, Loures morre queimado no final, bem trágico, bem trágico. E também dialoga com essas questões dos agrotóxicos. O Gilson comenta também, isso, Loures, muito usado para matar marimbondos, que era falando sobre o agrotóxico da lagarta, do fumo, né? Aí o comentário do Bernardo, eu vou ler de novo, se caso vocês queiram comentar depois, achei bem pertinente. O personagem do fim do curta é bem emblemático para pensar o quão indiferente ou refém o brasileiro é em relação ao uso de agrotóxicos. Continuamos apáticos em nossos trabalhos, enquanto o uso de agrotóxicos afeta profundamente a nossa saúde. A questão da saúde, tanto humana quanto não humana, né, é também uma questão urgente de ser debatida. A Elisiane Rodrigues comenta: a separação entre causa e efeito no discurso daquilo que se exige para que algo se torne reconhecido como ciência, me parece a grande questão para que não se faça o registro das consequências para a saúde com o uso indiscriminado de agrotóxicos, somado à estratégia da indústria que incrivelmente é desumana. Pois é. Ela comenta também: sim, tem diretamente a ver o suicídio com o uso de agrotóxicos. Eu também já li alguns artigos que fazem essa relação, especificamente no Oeste Catarinense, um artigo da Eunice Nodari, e do Rubens Nodari também tem mais uma pessoa no artigo. Bem interessante para pensar a história do desenvolvimento do uso de agrotóxicos no Oeste e como afeta a saúde humana. O Gilson também comenta... Ele se despediu dizendo: amigos, me perdoe, mas preciso ir para a sala de aula. Ele é professor de história também, lá em Palmitos. Se porventura estiverem gravando, assistirei depois. Grande abraço, promovam mais. Por gentileza, enviem convite para os próximos. Amanhã temos de novo, gente. Lembrando que amanhã segue o Cine Debate. Aqui também foi colocado que sim, será gravado, né? Está sendo gravado. E o Gilson, sim, claro, sempre bem-vindo. O comentário da Thalita rende muito pano para manga também. Achei bem pertinente também. A Thalita diz o seguinte: esse cientista parece a personificação do Estado ou da Monsanto. Essa é uma ótima interpretação também. Ficam só anotando enquanto os danos acontecem. Achei emblemático o fato do vômito também nos transformar em monstros do agrotóxico. Parece meio isso, que vomitam em cima da gente. Por isso é difícil pensar novas possibilidades sem agrotóxicos. Então agora, sinta-se à vontade para comentar esse show de comentários. Posso começar? Vai lá. Tá, eu quero assim comentar deixa eu ler aqui de novo para mim não me perder muito no que eu vou falar. Com relação a Elisiane, do comentário da Elisiane.
para que não se faça registro das consequências para a saúde com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Tá. Eu lembrei agora, assim, de um dado interessante. No Brasil, para cada 8 casos de intoxicação notificados, estima-se que 50 acabem não sendo notificados. Quer dizer, a pessoa entra com alguma sintomatologia num PSF, por exemplo, diarreia aguda e dor de cabeça. Tá, o registro de diarreia aguda e dor de cabeça. Mas não está relacionado com o 2,4-D que ele ficou um dia inteiro pulverizando na lavoura da soja transgênica para poder semear o trigo depois, né? Quer dizer, não se faz essa relação, não se faz muito essa relação. Né? Para o médico é muito mais fácil, ou para o profissional da saúde, ou para os gestores é muito mais fácil dizer lá, o cara estava com caganeira e deu, acabou, né? Mas por que ele estava... Os formulários não vêm... Isso, a Lisiane me pontuou aqui a questão dos formulários e das próprias políticas públicas que não estão voltadas para a informação. E daí eu quero rapidamente fazer um linkzinho com a fala com o comentário da Thalita, onde ela diz que o cientista parece a personificação do Estado ou da Monsanto, né? Eles ficam só anotando enquanto os danos vão acontecendo. Eu achei brilhante, né? Mas como eu gostaria que o Estado ficasse anotando, né? Num país que cancelou o censo do IBGE por falta de recursos, quer dizer, pelo amor de Deus, Estado brasileiro, anote, crie dados, crie estatísticas para informar a população e para poder produzir políticas públicas que sejam eficientes em termos de saúde pública, em termos de meio ambiente, em termos de sobrevivência da raça humana, da espécie humana. Né? Eu acho que o ponto crucial que a gente acaba chegando nesse debate é esse. Ou nós fazemos alguma coisa, ou nós nos conscientizamos, ou o Estado que foi eleito, afinal de contas, né, para nos representar, e para cuidar de nós, para cuidar da população, que ele tome essa postura de efetivamente cuidar da população. Né? Esse é o papel dele, é zelar pelo bem-estar da população. Essa é a função do Estado, é a função dos políticos que nos representam ou que dizem nos representar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que o Estado passe a anotar, mesmo com os danos acontecendo, mas para a gente conseguir ter índices precisos e confiáveis para poder tentar reverter essa situação. Isso aí. E acho que o comentário da Thalita acho que pode ser entendido, né, a partir dessa metáfora, né, de que as pessoas são interligadas pelo fenômeno através do vômito, né? Como se uma dessas empresas, Monsanto, vamos pensar, né, estivesse vomitando, e isso fosse o ponto de conexão entre as pessoas e que a partir disso aí desencadeasse uma transformação na vida delas, né, uma transformação maléfica, no sentido de que elas, além da transformação física também, né, e aí o filme aborda, tem a transformação comportamental, né, de que é a submissão a esse conjunto de regras, esses protocolos e receituários anotados pelo rapaz do jaleco, né? Então, acho que tem várias questões simbólicas ali que a gente poderia analisar, né? E que é um filme bastante aberto nesse sentido, né? Acho que é perfeito para trabalhar em sala de aula, inclusive, né? Porque
tem a questão, como eu falo, a questão estética, a questão do conteúdo que dão bastante pano para manga nesse sentido, né? Enfim. Não, eu quero só fazer uma ponte com a tua fala, professor. E indicar, eu acho que a Morgana pode passar o link aí da série que nós produzimos para o projeto Águas Novas, né? Uma breve história das águas, né? E a parte final, o Leandro traz essa questão bem bacana, assim, da contaminação da água pela agricultura moderna, né? Eu acho que é um videozinho que vale como subsídio também para aulas de educação ambiental, né? Em sala de aula. E eu acho que como uma ferramenta complementar a isso que a gente está falando hoje, para a gente dar uma espiadinha e ver. É só isso. Muito legal, acho que é um projeto bem bacana. Eu dei uma espiadinha ainda nas primeiras versões, né, Morgana? Ainda não vi como está a versão final. Se puder disponibilizar para a gente, vai ser muito legal. E também faço questão, né, de quem tiver interesse, da gente dividir, então, esse atlas do agrotóxico no Brasil. Sim, eu estou abrindo aqui os vídeos da série Uma Breve História das Águas. Aí eu vou pedir para o Bernardo fazer a gentileza de colocar aqui no chat para o pessoal ter acesso. E sobre o Atlas, eu já vou deixar avisado, então, que a quem assinou a lista de presença, que aí eu tenho acesso aos e-mails, eu posso enviar esse Atlas que o professor Clayton está disponibilizando através do Drive. Aí dá para compartilhar com vocês. Ó, tem um comentário da Thalita novo aqui. Agora que vi o Sandro, o cacique Sandro, lembrei de um texto do Felipe Oliveira sobre a transformação na alimentação na terra indígena Chapecó de Ipuaçu. Importante pensar em detrimento de que forma de agricultura que a monocultura e o uso de defensivos vem se impondo. Que sobre a floricultura, como vocês falaram, é esse embate de classes. Primeiro, Thalita, como a gente conhece a Thalita, dá para falar, né? Olha, você está falando em defensivo. Né? Defensivo é um conceito ideológico. É veneno mesmo, né? Nossa posição política é veneno, que denota, né, da nossa posição política. Né? Acho que as terras indígenas elas são bastante vulneráveis nesse sentido, pela quantidade de recursos que você tem nessas terras, né? Começam desde os anos 80, você já tem arrendamentos, né? E de alguma forma você começa uma pressão sobre as populações para te aproveito, né? São grupos comerciais, empresas agrícolas que vão tirar proveito, deixam de alguma forma algumas pessoas dentro da aldeia que aproveitam isso, né? Como, enfim, tem alguns casos, mas vai se impondo aos poucos a troca, né? Ou vai sendo negociado cada vez mais a troca de diversos hábitos, e os hábitos alimentares acabam sendo apenas uma dessas partes, né? Então, isso é o fenômeno do contato, são as zonas de contato, né? Mas elas são negociações muito complexas, né? E que exigem, assim, enfim, você vai exigir o que da FUNAI nesse momento? Nesse momento histórico, a FUNAI, né, enfim, não dá nem para dizer que historicamente esteve do lado dos povos indígenas em sua totalidade, mas
se em algum momento teve esse momento da história, não é hoje, né? Hoje estamos ainda mais complicados. Uhum. Eu vou só fazer uma partezinha com relação a essa questão das TIs, né? Eu não lembro, acho que foi em 2017 ou 2018, eu escrevi um projeto para um edital da Petrobras, né? Foi em 2018. Nós escrevemos esse projeto e uma das metas ele visava a implantação de mandalas orgânicas nas escolas da terra indígena do Guarita, aqui na região de Tenente Portela. O projeto até foi bem assim, só que daí no final das contas o Moro resolveu pegar o dinheiro de volta que estava disposto para esse edital e o projeto não saiu e foi aplicado em outra coisa. Petrobras é Petrobras, não dá para discutir muito hoje em dia com um presidente que ganha quase 300 mil reais por mês de salário, né? Eu podia fazer tanto projeto social com dinheiro desses, mas e na época eu não conhecia bem a realidade aqui da terra indígena, né? Mas hoje eu não escreveria um projeto assim. Eu ia fazer um projeto para produzir comida saudável para as crianças indígenas, mas fora da terra indígena. Porque o grilão, aquele tratorzão do veneno, ele passa encostado da sala de aula das crianças, dentro da terra indígena, né? Então, o Sandro pode dizer que não, e eu concordo com ele. Lá nos Guarani é um pouco diferente. Mas não se teve uma preocupação na produção de soja convencional dentro da TI do Guarita com relação às escolas. A maioria delas está desprotegida, e o veneno que se passa na soja ali ou no trigo, isso se passar o dedo em cima das classes da sala de aula, dá para ver a nevoazinha que formou ali, né? Então é bem complicado. Não estou criticando essa questão, não quero entrar no mérito, né? Mas assim, eu só quero dizer que se eu tivesse que escrever um projeto hoje nesse sentido, eu ia instalar as mandalas fora da terra indígena, numa área um pouco mais resguardada, porque fica bem complicado, bem complicado. Isso aí. Bom, pessoal, eu acho que... Quer falar mais alguma coisa, Loris? Não. Eu tô... Bom, eu acho que a gente pode ir encaminhando... A gente pode ir encaminhando para os finalmentes. Então, eu vou fazer as minhas considerações, convidando o pessoal, então, para amanhã. Amanhã segue o evento, Cine Debate Virtual. Amanhã é com o curta Sozinhas, que o debate será sobre a violência contra as mulheres que vivem no campo. Será com a Elisiane Rodrigues e a Dayana Varoto. Então, estejam conosco aqui de novo amanhã, por favor. E eu passo a palavra para vocês, para se despedirem, falarem o que vocês quiserem falar, ainda se despedir, e aí a gente encerra por hoje. E agradeço muito o tempo de vocês disponibilizado aqui para debater conosco. Bom, eu tenho a agradecer, né, Morgana, acho que vocês que foram e são da Universidade Federal, é muito gratificante para a gente, né, tanto hoje como alunos do programa de pós-graduação em História, que tenham essas iniciativas que são importantes em vários aspectos, né? Tanto no crescimento acadêmico, na divulgação do nosso programa, da nossa universidade, mas acho também, eu acho que o que mais... a lição que a Canibal, filmes e outros movimentos da época têm para mim é a coisa do faça você mesmo, né? Faça você mesmo, com baixo orçamento, com apoio público ou na falta, muitas vezes, do apoio público. É importante você colocar o bloco na rua, fazer, né? Porque as ideias morrem contigo, né? E quando a gente expressa elas, a gente coloca ponto de vista alternativo,
No momento em que aqui eu faço uma reflexão, né, as plataformas que poderiam servir como divulgação de trabalhos alternativos estão cada vez mais massificados, plastificados, estandartizados, né? Então, se antigamente a gente sonhava nos anos 90 em ter uma plataforma como Spotify ou YouTube para colocar uma música muito doida lá, né, alternativa, hoje você tem essas plataformas e está sempre a mesmice, né? A tentativa de reproduzir o mainstream. E acho que é Canibal, e até saiu essa semana o filme da Banda Repolho, aqui em Chapecó, que são contemporâneos, trazem muito desse espírito, que acho que se eu pudesse deixar alguma coisa de opinião, de sugestão para vocês aí, que são mais novos, Morgana, Bernardo, Leandro e todos os demais envolvidos do projeto é esse, né? Tem que fazer. Mesmo lembrar que fazer a partir da tosqueira é cult, né? Hoje em dia é válido, né? Então são coisas muito legais. Sem contar também que essas questões a gente já vem debatendo há um tempo, né, Morgana, de como os filmes vão demonstrando, da Canibal, vão demonstrando esses elementos de ecoterror, né, ambiental, e que fazem parte da nossa contemporaneidade, né? Prazer a gente se encontrar, Loures. Espero que a gente possa tomar uma cerveja artesanal sua, né? De preferência, já que você fala que faz, né? Meio logo, né? Porque eu não sei fazer, não sei plantar uma couve, né? Um pé de rúcula, não sei plantar, mas beber uma cerveja eu gosto. Opa! Obrigadão pelo convite, espero poder contribuir sempre que vocês precisarem. Então tá, obrigado, Clayton. Foi gostoso debater contigo, né? Eu acho que e como tu dizes, é válido. Eu acho que qualquer suspiro aí que a gente tiver dando ainda nesse sentido, dá de repente um brilhozinho de esperança, uma centelhazinha de esperança aí para um futuro diferente, né? E como se diz aqui no Rio Grande, a gente qualquer coisa peleja só com o toco, né? Então é mais ou menos assim que a gente está hoje, né? Nós estamos com o facão quebrado, né? Mas não saímos da briga, a gente tá insistindo, estamos continuando a provocar alguns debates, algumas prosas aí, no sentido de construir alguma coisa diferente aí para as próximas gerações, né? E esqueci o que eu disse, eu tô ficando velho. Agradecer a Morgana pelo convite, né? Eu sou ruim nessas coisas assim, né? De lembrar de tudo, a cabeça já não é mais a mesma. Mas agradecer o convite, agradecer ao público, né? Que nos acompanhou. E eu acho que sim, a gente pode juntos fazer uma história um pouquinho diferente daqui por diante, né? Isso aí, obrigado a todos, obrigado Clayton, Morgana e a Elisiane, que ficou me dando pitaco aqui sobre alguns temas, né? Eu amanhã vou fazer a mesma coisa, vou assessorar ela no debate dela. Valeu, gente, obrigado.